Então o segundo turno das eleições está aí e o Ibovespa simplesmente enlouqueceu. O que fazer? Como investir nesse cenário? E se o Lula ganhar, o que eu faço? E se o Bolsonaro ganhar, o que eu faço? E principalmente, como ganhar dinheiro ou aumentar as chances, o potencial de você ganhar dinheiro no cenário que está aqui no ar. É sobre tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Quem é clubista, nos acompanha há mais tempo, já deixa o dedo no like. Se você caiu de paraquedas e gostar desse vídeo, clica no botão de inscrição e também no sininho. E você, independentemente se é clubista ou não, comenta aqui o que você acha que vai dar aí no resultado das eleições. Deixa o teu comentário. O segundo turno está chegando e, basicamente, o tema eleitoral ele assumiu o monopólio da atenção das pessoas, né? Todo mundo só fala sobre isso no Brasil. E mais do que isso, parece que a parada toda enlouqueceu. A gente tem vários assuntos aí que rolaram nos últimos dias, eu quero falar sobre eles e também falar sobre o que está acontecendo no mercado, né? Como é que a bolsa está reagindo a tudo isso. Então, primeiro, a gente tem a série de pesquisas de intenção de votos do segundo turno. Na média, elas mostram uma preferência, uma maioria de intenção de votos para o ex-presidente, ex-presidiário Lula. Algumas com uma diferença maior, como essa aqui da Quest. Outras com uma diferença muito pequena, que é quase a margem de erro, como essa aqui do Instituto Paraná Pesquisas. Mas no agregador de todas as pesquisas, existe sim uma preferência, uma maior probabilidade do Lula ser eleito. É claro, as pesquisas não têm tanta credibilidade assim. A gente vê uma maior probabilidade da Lula, inclusive em sites de apostas, que pagam mais para uma vitória do Bolsonaro, indicando que há maior probabilidade de acontecer o contrário. Bom, mas se fosse só as pesquisas eleitorais que tivessem no radar, estaria tudo de boas. Mas a gente tem vários outros assuntos. Por exemplo, uma série de casos de censura do TSE que rolou aí nas últimas semanas. Enfim, o TSE assumiu aí o poder mediador praticamente do que pode ser dito e do que não pode ser dito. E em poucos dias ele determinou que sites saíssem do ar, que posts fossem apagados, que propagandas chamando Lula de ladrão fossem tiradas do ar, que é meio bizarro, porque o Lula foi condenado em todas as instâncias por corrupção, né? O processo foi anulado. E mais uma série de remoções como essas que você está vendo na tela, mesmo de fatos comprovados. E é claro, isso tudo causou uma onda de indignação, uma onda em que inclusive eu faço parte, porque a gente está falando de liberdade. Liberdade é algo muito sério. O ensino aqui é conquistar liberdade financeira, por exemplo. Eu valorizo muito a liberdade. Eu acho que censura é um horror, não importa a quem. Bom, mas teve mais coisa sim. Teve também o Roberto Jefferson loucão. Sim, o cara simplesmente recebeu policiais à bala, né? Literalmente. Numa ação aí que tem indícios que foi premeditada. E isso acabou mexendo bastante também com a corrida política. E se tudo isso não bastasse, a gente ainda teve uma denúncia da campanha do Bolsonaro sobre inserções a menos nas rádios, que eu não sei que fim vai levar, mas é um assunto aí que tá no ar também. E aí, pegando aqui o post do Bruno Perini no Instagram, ele fez meio que uma linha do tempo. Tá mostrando ali tudo que aconteceu nesse caso do TSE. E certamente vai ter mais notícias sobre isso entre eu estar gravando esse vídeo e ele ser publicado. Ou seja, a parada toda enlouqueceu. Agora, o que aconteceu com os investimentos? Te liga só o que aconteceu com o Ibovespa nesse período entre o fim do primeiro turno e agora. No último dia útil antes do primeiro turno, o Ibovespa estava a 110 mil pontos. Ele abriu em alta, uma alta de 5% no dia seguinte ali das eleições de primeiro turno, e de lá para cá ele oscilou, subiu, caiu e está mais ou menos 2,5% acima. Sendo que ele chegou a ter subido praticamente 9% e do ponto máximo ao atual ele já caiu 6% mais ou menos. Se a gente fosse olhar para ações individuais, a oscilação acabou sendo ainda maior, né? No caso, as ações da Petrobras, elas abriram em alta de 8% praticamente no primeiro dia útil pós-primeiro turno, depois chegaram a estar subindo 26% e do ponto máximo ao ponto mínimo elas já caíram 13,28%. E o dólar abriu em queda de 4,6% no dia seguinte ao primeiro turno e de lá para cá ele tem uma queda de apenas 0,56%. Ou seja, teve muita notícia, muito ruído, mas na média a oscilação não foi tão absurda, nem da bolsa, nem do dólar, das ações da Petrobras um pouco mais
forte para cima. Mas o que me preocupa não é essa oscilação de curto prazo, porque eu, Ramiro, trabalho no mercado financeiro há 10 anos e eu já estou relativamente acostumado, ou melhor, bem acostumado com ela. O que me preocupa, e porque eu gravei esse vídeo, é sobre decisões que eu estou vendo alguns investidores pretendendo tomar. Tem gente, por exemplo, que acha que vai ser o fim dos investimentos caso o Lula ganhe, como é o caso do Wendel. Tem gente que acha que o buraco é ainda mais embaixo e de que nem comida nem nada vai sobrar no país. Por outro lado, tem gente, como a Maria Aparecida, que pensa de forma diferente. Ela comenta aí que acha exagero o medo das pessoas, já que nos governos do Lula, segundo ela, foram voltados para a responsabilidade fiscal. E é claro, sempre tem os valentões da internet, né, os mais agressivos, como o caso do FFL, que comentou que a Dilma não foi a única responsável pela crise que a derrubou, que teve uma bolha de endividamento criada pelo Lula e que a Dilma apenas pagou o preço. Bom, na verdade, a Dilma contribuiu bastante para a crise que a gente teve ali entre 2013 e 2016. A gente já sabe onde isso vai acabar. Inicialmente é uma falsa bonança, depois vem a crise. Operadores do mercado são burros ou estão de má fé? Um abraço aí é o FFL, que não se acha burro, mas com certeza é bem covarde, porque ele não colocou o seu nome verdadeiro. Mas eu vou tentar responder ele de forma inteligente aqui. Antes disso, só comenta, você pensa assim? Você vai vender tudo se Lula ganhar? Vai começar a investir se Bolsonaro ganhar? Quem você acha que vai ganhar? Deixa teu comentário aqui abaixo. Se está gostando do vídeo até aqui, deixa o dedo no like. Bom, quando você vai comentando, deixa eu comentar o que eu penso sobre esse assunto. E não vou falar aqui sobre as opções que a gente tem, eu acho as duas muito, mas muito ruins, né? Um segundo turno muito lamentável. Tenho certeza que a gente conseguiria algo melhor e espero que daqui a 4 anos a gente consiga, né, um segundo turno melhor. Assim, deixa eu falar aqui sobre o que eu penso que vai acontecer com a economia e com a bolsa, e também sobre o que eu vou fazer, e para isso eu quero que você preste muita, mas muita atenção em 2 pontos aqui. O primeiro, como é que foi o desempenho da economia historicamente, e segundo, como é que foi o desempenho das bolsas de valores historicamente. Antes de mais nada, vamos olhar para o passado, porque quem não aprende com a história está fadado a repeti-la. E para isso eu quero te apresentar esse gráfico que está na tela agora, que mostra a taxa de crescimento do PIB, tanto do Brasil, linha verde, quanto dos Estados Unidos, linha laranja, China, linha vermelha, e União Europeia, linha azul. E a primeira coisa que você pode ver é que existe uma certa correlação nessa taxa de crescimento, né? Geralmente, quando um cai, vários outros caem, quando sobe, vários outros sobem, eles andam meio que em conjunto. Mas vamos focar aqui nos piores momentos do PIB, tá? Primeiro, ali no final dos anos 90, em que a China viu a taxa de crescimento cair, junto com o Brasil, Europa e União Europeia não tanto. Depois, a gente tem a crise de 2008, em que todo mundo basicamente caiu. No terceiro momento temos a crise de 2015 e 2016 e no quarto a crise do coronavírus, em que todo mundo caiu. Então você pode ver que a única crise exclusiva do Brasil foi essa de 2015 e de 2016 e que na média o Brasil anda muito em linha com o resto do mundo. E o que a gente teve aqui? A primeira crise foi a crise na Ásia, né? Por isso que a China sofreu, viu a taxa de crescimento do PIB cair e o Brasil também. Lembrando que aqui o Brasil também deixou o câmbio ser flutuante, né? Saiu do câmbio fixo e entrou no flutuante. Depois a crise subprime, que todo mundo se deu mal. Depois a crise do Brasil, aqui sim tem a ver com as cagadas da Dilma. E por fim a crise do Covid-19. E agora eu te convido para se lembrar o que aconteceu com a Dilma. Depois que estourou toda a crise, todos os escândalos que a gente viu, o Congresso e o Senado pegaram e juntinhos pegaram impeachment. Ou seja, ela foi removida do cargo e o Brasil voltou com a sua correlação com o resto do mundo. Você pode ver nessa tabelinha aqui embaixo que o Brasil tem um crescimento do PIB muito correlacionado, em especial com o mundo. O número 0,72 é muito alto e com a China 0,71 é muito alto. Ou seja, o Brasil depende muito mais do ambiente do mundo para crescer do que de um presidente ou outro. A gente conseguiu estar imune a cagadas de presidentes ao longo desses últimos 25 anos. Tá, Ramiro, mas e a bolsa? Porque bolsa é diferente de PIB. Na bolsa que eu tenho para te mostrar é isso aqui, tá? O desempenho do Ibovespa, a linha cor de vinho, o desempenho da bolsa norte-americana, linha verde, e o desempenho da estratégia de ações mais baratas da bolsa, linha roxa, tá? Eu configurei esse gráfico para eles se cruzarem ali, o 100 ser dezembro de 2003. E o que você pode ver aqui é que, independentemente de presidente no poder, a estratégia das ações mais baratas da bolsa, principalmente, mas também o Ibovespa, tiveram um desempenho muito, mas muito bom. Aliás, falando em ações mais baratas da bolsa, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente as vagas para o meu curso Descomplicando o Mercado de Ações, um curso que eu mostro passo a passo para como viver de renda investindo na bolsa e saber quais ações comprar, quando comprar e quando vender,
devem estar abertas. Tá? Vou deixar o link aqui em cima. Se elas estiverem abertas, você vai poder conhecer o curso e fazer sua matrícula. Se elas não estiverem abertas, você pode colocar esse e-mail na lista de espera, porque eventualmente vai ter uma turma desse curso no ano que vem. Mas voltando para o nosso gráfico aqui, você pode ver que, inclusive, as crises desses períodos, os momentos em que a Bolsa brasileira e estratégia das ações mais baratas da Bolsa caíram e foram mal, elas não tiveram necessariamente correlação com cagadas de um presidente. A gente teve a primeira queda na crise do final dos anos 90, que eu já comentei agora há pouco. A segunda queda teve a ver com eleições, que o mercado se apavorou com a eleição do Lula. Todo mundo falava que o Brasil ia virar uma Venezuela, a bolsa caiu bastante, mas logo depois voltou a subir. Depois teve a crise do subprime, a recessão brasileira, essa sim fez a bolsa ir mal ali por 2, 3 anos, e posteriormente a crise da Covid-19. E mesmo se a gente olhar para um prazo maior e olhar para o Ibovespa em dólares, qual foi a evolução dele? O que a gente tem um resultado muito bom para o Ibovespa, apesar dos pesares, apesar de ditadura militar, apesar de hiperinflação, apesar de FHC, Lula, Dilma, etc. E mesmo se você pense, não, Ramiro, a gente está olhando para trás, o momento atual nunca aconteceu. A gente está num momento que é um momento de inflexão e tudo vai mudar dependendo de qual presidente for eleito. Mas eu vejo o risco do Brasil virar uma Venezuela. Bom, o que eu tenho para te fazer aqui é te acalmar e trazer fatos. Fatos de que o presidente do Brasil não pode fazer assim e transformar o país numa ditadura. Ele depende muitas vezes do Congresso e do Senado, e o Congresso e o Senado estão bem heterogêneos ali, até com um peso maior em partidos de direita. E mais, esse argumento ele é usado há bastante tempo. Olha só essa manchete. Serra ataca e diz que o país pode virar Venezuela se Lula vencer em 11 de outubro de 2002. E a própria transformação da Venezuela no que a gente vê hoje como Venezuela, ela envolveu uma série de fatores diferentes. Hugo Chávez controlou o exército, depois controlou a Suprema Corte, depois fechou um monte de emissoras de TV e, por fim, ignorou o legislativo e assim transformou a Venezuela, na ditadura que a gente vê hoje. No Brasil, eu genuinamente acredito que a chance disso tende a zero. Primeiro, porque as Forças Armadas brasileiras elas não são controladas por partido político, a Constituição garante a independência delas. E segundo, porque isso vale para todas as instituições. E apesar de ver um monte de pataquada acontecendo ali no meio político, na média, no limite, o Brasil tem instituições mais fortes. E ainda assim, se você pensar, não, mas o presidente atrapalha sim, ele pode trazer muita volatilidade no curto prazo. Deixa eu te mostrar como você está certo. O presidente pode atrapalhar bastante no curto prazo, mas se você está errado, ele não atrapalha tanto na sua jornada como investidor. Como assim, amigo? Te liga só. Olha só essa manchete. Governo eleva juros a 49,75%. Ou seja, taxa Selic tinha aumentado para 49,75%. Agora vamos dar zoom aqui na manchete e vamos ler, ó, acompanha meu mouse aqui, que 9 horas antes do anúncio da nova taxa de juros, o presidente, o FHC, presidente da época, tinha descartado outra elevação, dizendo que os juros já foram aumentados e eu não posso sacrificar o país por causa de uma ganância que não tem base numa situação real. O presidente falou um monte de bobagem, aconteceu justamente o contrário do que ele disse que ia acontecer, e sim, a bolsa caiu 15% naquele dia, acumulando naquela crise uma queda de 65%. E o que aconteceu depois? Em cerca de um ano, menos de um ano e meio, a bolsa fez um novo recorde histórico, ou seja, ela recuperou todas as perdas. E essa crise no gráfico de longo prazo, descontado da inflação, é essa bolinha vermelha aqui. Ou seja, quem comprou antes da crise, quem comprou no meio da crise, no auge da crise, depois da crise, ganhou muito dinheiro de lá para cá. O que leva à resposta da principal pergunta desse vídeo, né? O que fazer, como investir, o que eu estou fazendo? E aqui eu tenho que admitir que, sim, a política até pode influenciar a nação, porém, empresas que crescem, que criam riquezas, são quem carrega o desenvolvimento econômico, são quem carrega a criação de riqueza. E o Brasil está muito melhor hoje do que estava 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30, 20, 10 anos atrás, apesar dos políticos, e não por causa dos políticos. E mais, tá? Como investidor, você controla algumas coisas e não controla outras. Você controla os seus aportes mensais, a sua visão de longo prazo, investir com base num método claro, controlar suas emoções. E você não controla e sequer sabe quem vai ganhar as eleições de domingo, quais políticas quem ganhar vai implementar de fato, o quanto o Congresso vai dificultar ou facilitar a vida do futuro presidente, quais setores e quais empresas vão ser os grandes vencedores, os grandes perdedores, e também você não tem ideia sobre como os investidores
investidores vão reagir e o quanto isso já está no preço hoje da bolsa. Então a grande resposta é que eu vou seguir meu plano. Em ações vou continuar comprando ações mais baratas da bolsa por um longo prazo. Se você quiser conhecer melhor meu curso completo, que eu falo da estratégia de ações mais baratas da bolsa, vou deixar o link aqui. Se você gostou desse vídeo, te inscreve aqui no Clube do Valor e maratona aí todos os nossos vídeos. Tamo junto, um grande abraço e até mais!